Nesse vídeo, iremos trabalhar a edição de parede. No vídeo anterior, a gente trabalhou a criação e a colocação de parede. Então, aqui em arquitetura, parede, a gente trabalhou os botões aqui embaixo. O nível, a altura, colocado no último vídeo. Neste, nós vamos trabalhar já o processo de edição, né? Então, a gente vai trabalhar com esta barra aqui, modificar, focado em parede. Para isso, vamos isolar aqui as paredes, clicar nessa parede, isolar a categoria. Olhar de cima aqui e vamos dar alguns exemplos, trabalhando com os... começar pelos mais usados, como alinhar, eu chamo de fillet, mas esse TR aqui, cortar, esses são os mais usados, mas depois vem copiar, mover, etc. Primeiro de todos, alinhar é muito usado, alinhamento tanto na horizontal quanto na vertical. Então, quando eu coloco uma parede aqui e tem uma outra parede que está vindo de encontro, eu posso fazer um processo de alinhamento, né? Então, eu tenho uma parede chegando aqui, então, dou o comando alinhar. Alinhar, eu clico qual vai ser a minha referência, então essa é a referência e o que vai se alterar, vai ser esticado. Se eu clicar aqui nesse cadeado, eu tranco essa relação. Então, se eu fechar o cadeado, agora quando eu mexo essa parede, a outra vem junto. Então, agora eles estão vinculados. Para desvincular, eu vou ter que então clicar no modo revelar, aqui, que é onde eu vejo o que está oculto, e quando eu clico no objeto, aparece o cadeado. Aí eu solto o cadeado, desvinculei, tiro o modo revelar elementos ocultos, né? E agora ele está solto novamente. A gente usa também o alinhar em outras situações. Ó. Alinhar em altura, então quero que este seja daquela altura. Então, alinhar, a primeira referência, que é a face de cima, ó. Depois a face que eu vou subir. Ele se modifica e alinha. Outro exemplo, vou alinhar, vou puxar essa parede. Então, alinhar, essa é a minha face de referência. Primeiro sempre referência, depois quem vai esticar. Alinhei. Tá? Então, alinhar usa muito em várias situações. A gente quer alinhar piso, alinhar marquise, alinhar várias situações. Eu vou estar usando essa situação de alinhamento. Ó, então, aqui é mais útil. Essa face é minha referência e essa que vai ter que modificar. Daí ele se desloca. Se eu fechar o cadeado, vocês viram, eu crio a relação. Depois eu tenho o offset, que é, na verdade, fazer paralelo. Então, aqui eu vou fazer uma cópia dessa parede 1 metro paralelo. Ó. Pode ser para um lado, pode ser para o outro. Tá? Dependendo de onde você bota o cursor. Ó. Tá ali uma parede paralela. Depois eu tenho mover. A diferença de você pegar e arrastar, que nem eu fiz agora, é que o mover ali, eu seleciono ele, seleciono tudo que eu vou mover, dou Enter, eu clico e jogo uma distância, por exemplo, 2, desloquei tudo 2. Então essa é a diferença do mover para o alinhar. Copiar, então copiar, seleciono tudo, dou o comando copiar, jogo para um lado, digito o quanto que eu quero copiar, copiei com 7 metros de distância todas essas paredes. Espelhar, espelhar consiste em olhando todas essas paredes aqui, ó. Eu tenho dois tipos de espelhar, um que eu tenho já um eixo de referência e outro que eu não tenho. Vou começar pelo que eu não tenho. Selecionei, selecionei tudo, dou Enter e clico e crio um eixo de espelhamento, ó. Ele rebate. E agora o outro é diferente. O outro é quando eu tenho uma referência. Então, por exemplo, vou pegar essa parede aqui. Essa parede está no meio desse aqui. Então, esse aqui vai ser minha referência. Né? Então, seleciono este, seleciono tudo, dou Enter. Clico na minha referência, ele espelha para o lado de lá. Então, lápis sem referência, eu tenho que riscar e seta com referência. Rotacionar, seleciono tudo, dou comando, seleciono tudo, dou Enter, dou um clique, depois eu giro e digito quantos graus eu quero. Então aqui eu vou colocar 25 graus, Enter. Né? Rotação. Um dos mais usados, que é este aqui, ó, que é uma para estender. Então, várias situações eu vou ter paredes que vão se encontrar no ponto futuro, e ó, eu só clico nas duas e elas se encontram. Ó, daqui aqui no ponto futuro elas se encontram, daqui aqui no ponto futuro elas se encontram. Ela serve para parar também. Ela serve para parar numa situação onde tiver uma parede passando. Essa que eu vou ilustrar agora. Então, tem essas duas pontas que eu quero eliminar. Eu dou aqui o canto, por dentro, ó, eliminei. Muito atento nisso, porque se você clicar na outra posição, você elimina os outros. Ó. Se eu clicar aqui e aqui, eu elimino os outros dois. Tá? Depois eu tenho a ferramenta
estender, né? Então, que eu tenho aqui uma parede que vai se encontrar no ponto futuro, eu quero estender, então eu clico ali, clico na minha referência, ela estende. E esse do lado é a mesma coisa, só que para vários, né? Você podia ter usado alinhar também, né? Só por curiosidade, eu podia ter alinhado também em vez de usar estender. Ó. Daí o mesmo resultado. Depois eu tenho quebrar a parede é uma entidade única. Esse aqui serve para cortar a parede. Ó. Ele corta a parede. Agora são duas. A partir do momento que são duas, eu posso trabalhar elas de forma independente. Eu puxei para cima, são duas paredes. Né? Ele pega a referência, se você pegar para cortar e der o zoom, ele vai pegar certinho o que você quer cortar, ó lá, bem no cantinho, tá? Ele pega a referência, ó. Tá? É só você vir com ele certinho, ó. Ele corta, zonia, ó, e cortou a parede ali, tá? Esse pedaço de dentro pode deletar. Então, ó, cortou certinho ali. Esse do lado não é muito usado, é a mesma coisa, só que ele faz um intervalo, ó, vai cortar com essa distância, ele corta e deixa um espaço, ó. É menos usado. Depois eu tenho essa taxinha aqui que é para fixar, então para mim não sem querer não mover nem nada, eu posso, por exemplo, mover sem querer aqui. Né? Se eu não quero que isso aconteça, eu posso clicar nele e botar uma taxinha, e ele fica travado. Se eu clicar no de cima, eu desfaço a taxinha. O X eu apago o elemento. E os dois últimos, um é para fazer mudar as coisas de tamanho. Então, por exemplo, eu tenho uma parede. Vamos dar um exemplo aqui. Uma parede circular, que tem um tamanho, né, para ficar fácil de entender. Então, eu seleciono, eu quero mudar ela de tamanho. Não é muito usado também, mas se precisar, eu tenho esse aqui, a escala. Então, eu quero dobrar o tamanho. Então, em x e y tem um valor, eu quero dobrar. Eu clico no numérico, digito 2 para dobrar, ou 3 para triplicar, e clico. Ele já mudou de tamanho. Se eu quiser diminuir, eu faço a mesma coisa. Seleciono ele, dou o comando tamanho, só que em vez de diminuir, eu digito 0,5. Ele vai reduzir a metade esses tamanhos. E o último ali é o de cópias múltiplas, que é uma matriz, no qual eu seleciono um objeto que nem esse, dou o comando, jogo para o lado, a distância, 2, e ele faz o número de cópias que eu quiser. Então, se eu digitar aqui 12 cópias, ele vai fazer 12 cópias com aquela primeira distância que eu dei. E eu tenho o último aqui, ajuste para matriz, que eu posso dar uma matriz com inicial e final. Então, selecionei, cliquei em matriz, eu boto a opção último, clico no último cópia e ele vai preencher aqui no meio. Então, 10 cópias, aqui 5 cópias, vamos colocar aqui. Ele colocou 5 no total aqui. Ó. Aquele outro ele não conseguiu, acho que embolou. É isso.